Boa tarde, bem-vindos a mais uma live, mais um programa, o nosso 37º. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora familiar, facilito constelações no grupo e também individual com auxílio dos bonequinhos Playmobil, tanto no presencial quanto também pela internet em vários aplicativos. Eu sou também terapeuta familiar, trabalho em Sorocaba, quer dizer, moro em Sorocaba, mas atendo também em Itu, em constelações no grupo. Sou também docente em formação, em cursos de formação em constelação e também em postura sistêmica. E é um grande prazer sempre estar com vocês. Eu faço esses programas, gravo esses programas no intuito de disseminar também este conhecimento dessas leis básicas que regem os relacionamentos, dentro desse conhecimento que foi transmitido ou trazido por Bert Hellinger, terapeuta, filósofo, teólogo, pedagogo. E hoje eu estou aqui, para a gente conversar um pouquinho. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente o programa, eu vou responder as perguntas que me fizeram pela internet, pelo Face. Inclusive, se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, algum tema interessante que vocês achem interessante, que talvez seja uma demanda de vocês e que vocês queiram ter uma dica ou olhar para isso, ter alguma informação de quais são talvez essas dinâmicas inconscientes que podem estar por trás desses processos. Vocês podem me mandar isso tanto no Face, minha página é Uli Holtz Constelações Familiares, ou pelo WhatsApp, que é o 15 991 11 5467, e aí eu vou já trazer esse material para os nossos próximos encontros aqui. Então hoje eu até trouxe uma colinha para não me perder, porque às vezes eu tenho uma sensação de, puxa, será que eu já falei isso? E é tão esquisito olhar para um tubo aqui e lembrar ou ter em mente tudo aquilo que eu quero dizer. Então hoje eu trouxe uma colinha, vocês vão me desculpar, ou até talvez nós vamos aproveitar isso dessa forma. Vou começar a trazer isso também por escrito para facilitar também. Então a primeira questão que me trouxeram, que foi também uma pessoa que assiste essas lives, e ela me perguntou o seguinte: como fica a questão do ponto de vista sistêmico quando um homem adota os filhos do primeiro relacionamento ou do primeiro casamento, digamos, da mulher dele? Então eu vou colocar isso aqui em bonequinhos para ilustrar isso. Suponhamos então que essa mulher teve um relacionamento com esse homem e teve uma criança desse relacionamento. E aqui podem acontecer muitas coisas, pessoal? Às vezes é uma adolescente que engravida e que tem um filho de também um adolescente. E de repente esse menino vai estudar, ela também vai estudar, mas essa criança cresce, o tempo passa e de repente essa mulher encontra e entra na vida dela um outro homem. E esse homem fica um tempo na vida dela e talvez surja aquela sensação, puxa, então, que tal você me deixar adotar a sua filha? Ou, às vezes, vem o pedido da mulher e diz, puxa, por que você não adota essa menina? Quer dizer, nós já estamos juntos há tanto tempo, você, dentro do meu ver, é mais pai dela do que ele. De repente ele não foi um pai presente, talvez esse homem também não tenha participado tanto da vida dessa criança, talvez ele se sinta um pouquinho culpado por ter acontecido tudo do jeito que aconteceu, e talvez este homem e esta mulher resolvam propor para este homem que ele assine um termo passando a paternidade para este homem. E talvez esse aqui, digamos, nessa consciência pesada por não ter participado de fato da criação e da vida dessa menina, ele talvez concorde e assine esse termo. E como é que a gente olha para isso do ponto de vista sistêmico? Do ponto de vista sistêmico, isso encrenca completamente o sistema, porque está completamente fora de ordem. Isso acaba com a ordem dentro do sistema. Eu não sei se vocês se lembram, quem estiver chegando hoje, eu sugiro que até assista
as últimas lives, ou as primeiras lives, onde eu falo um pouquinho sobre essas 3 leis básicas, que são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, esse ato, ele já fere, numa primeira atacada, essa lei do pertencimento, porque este pai, ele se exclui da vida dessa filha. E ele também é excluído da vida dessa família como um todo. Só que essa criança, essa filha, ela é filha biológica deste pai. O DNA dela conta a história dele e não a história dele. Então, o que acontece aqui? Essa menina se ressente e esse pai perde o direito a ela. Então, deste lugar onde essa criança pode ser filha biológica desse pai, mesmo que ele não tenha ficado na vida dela. E eu estou dando um exemplo aqui de um pai adolescente, mas poderia ser um pai que de alguma forma sumiu da vida dessa criança. Ou poderia ser um homem que de repente morreu muito cedo. Ainda assim, o DNA dessa criança conta a história deste pai biológico, do encontro dele com a mãe biológica dela. E quando isso é respeitado e visto pelo novo casal, essa menina, ela pode tomar a vida deste pai biológico, dizer sim ao que aconteceu aqui, porque lembra, gente, mesmo a criança aqui, mesmo o que foi difícil, mesmo se trata de uma mãe adolescente, de um pai adolescente, para esta criança seria ela dizer, uhul, que bom que vocês, encrencados, e talvez até dentro de um ponto de vista parcial e responsáveis, vocês tiveram esse encontro e nasceu desse encontro. Ou seja, na criança tudo deu certo. Então, ela poder tomar este pai biológico, a vida que veio através dele, e também receber e aceitar, através do respeito deles a tudo o que aconteceu, tudo o que este homem, este vice-pai, pode oferecer em termos de segurança, de passar princípios, de manutenção de vida, no dali para frente. Então, respondendo essa pergunta, como é que fica isso? Um marido da mãe adotar os filhos dela com outro homem. Isso está completamente fora de lugar. E isso encrenca muito. No caso, a mesma coisa. Teve uma outra pessoa que me perguntou sobre crianças herdadas. Como é que é isso? E eu não sei se é uma coisa muito comum aqui. Mas, por exemplo, na Alemanha, eu tenho uma irmã que mora na Alemanha. E na Alemanha, quando morrem, por exemplo, os pais biológicos, essa criança, quem tem a tutela dela, digamos, é o Ministério Público. Então, o fato de os pais morrerem não quer dizer que essas crianças serão ou ficarão na família. Então, muitas pessoas, e até minha irmã também fez isso, agora as crianças já cresceram, quer dizer, isso não foi necessário, não foi usado, mas ela conversou comigo e falou, puxa, na minha falta, você aceita cuidar, ser a tutora dos meus filhos? Porque isso precisa ser documentado. Porque se isso não é documentado, de repente essas crianças elas podem ir para uma filha de adoção e poderiam, em teoria, ser adotadas por outras famílias. Então, existe um termo onde a gente assina que concorda em receber essa criança caso aconteça alguma coisa com estes pais. E como é que funciona isso? Então, aqui nós temos um casal. Esse casal tem, por exemplo, 3 filhos. E pode ser que esse casal, não foi o caso da minha irmã, porque eu sou da família, mas pode ser que este casal diga, puxa, nós temos uma preocupação com os nossos filhos, de alguma forma aconteceu alguma encrenca entre a gente e os nossos familiares, a nossa família de origem, e no caso da nossa falta, nós não queremos que as nossas crianças fiquem com alguém da nossa família. Então, nós fazemos um combinado e combinamos, por exemplo, que este casal de super amigos, que podem inclusive ser talvez padrinhos de uma dessas crianças, pode ser ou não. Então, nós vamos
fazer uma documentação que, se nos acontece alguma coisa, estas pessoas, este casal, tem a guarda dos nossos filhos. Então, o que acontece aqui, dentro do ponto de vista sistêmico? O que o Bert Hellinger fala? Isso também causa desordem, isso está completamente fora da ordem. Por quê? Estes pais, digamos que eles faleçam, né? Então, eles não estão mais presentes. Essas crianças, o DNA delas conta a história destes pais. Só que a história destes pais é contada, digamos assim, eles contam a história do encontro dos pais deles, ou seja, estas crianças pertencem a este sistema familiar. E o que a gente percebe nas constelações é que é muito mais pacífico para as crianças estarem na sua comunidade de destino, ou seja, na sua família de origem, da forma que for, ao invés de ficar numa família estranha. Mesmo porque também aqui isso funcionaria como adoção. É como se este casal adotasse estas crianças. E aí a gente entra de novo naquela mesma dinâmica da adoção. Então, quando uma adoção é boa, quando é que uma adoção é uma adoção pacífica, uma adoção que traz leveza, que traz harmonia, tanto para este casal quanto para essas crianças que seriam, digamos, adotadas? Quando existe uma intenção única de fazer por eles, de oferecer para eles um teto, manutenção de vida. Mas o que acontece quando essas crianças vêm de uma fatalidade dessas? Morreram os pais, existem parentes, existem tios, existem avós, a prioridade é deles. Uma adoção, neste caso, só seria boa se não houvesse ninguém disponível para ficar com essas crianças, se não houvessem avós, se não houvessem tios. E aí, mesmo que essas crianças fossem separadas, porque o que pode acontecer aqui também, de repente não dá para uma família ficar com mais 3 filhos, se ela já tem 2 ou se ela já tem 3 filhos próprios, mas é mais fácil encaixar um na família. E de repente um outro irmão pega outro, um cunhado pega outro. Para as crianças, isso traz, digamos, essa fatalidade acontecida, traz essas sequelas também, essas rebarbas da separação deles. Mas, de novo, pessoal, quem somos nós para dizer o que é melhor, o que é certo, o que é errado? Porque, de alguma forma, quando a gente vibra ali malha de ferro, é o ímã que nos atrai. E, de alguma forma, essas crianças também estão numa situação onde, por ressonância, onde, por sincronicidade, eles estão nesse lugar. E aí o que acontece é aquilo que é possível. Então, quando existe condição dessas crianças ficarem nas suas famílias, o mais pacífico, o mais ordenado é que elas fiquem nas suas famílias de origem. Da mesma forma, quando a gente encontra, por exemplo, crianças abandonadas, né? E tem também o juiz baiano, que também é meu professor, dentro da pós-graduação de Direito Sistêmico. Ele trouxe para a gente também um exemplo de um casal que eles eram drogadictos e eles tinham filhos. Eles moravam com esses filhos na rua. E também o Ministério Público tirou essas crianças deles e veio para ele decidir o que fazer, como, para onde orientar, para onde encaminhar essas crianças. E ele também trabalha com constelação e a conclusão, digamos, foi que essas crianças ficassem num lar provisório. Então, num lar provisório, as crianças, elas têm direito a continuar pertencendo a estes pais. Então, esses pais, eles têm, por exemplo, a supervisão também. Eles precisam fazer um tratamento, nesse caso específico eles fizeram, eles tiveram recaídas, eles amam esses filhos, então eles sempre procuraram saber dessas crianças. Essas crianças, se pudessem, voltariam para as ruas só para poder ficar com pai e mãe. E quando existe, digamos, uma família que os acolhe, onde existe assim, uma condição transitória, estes
digamos, cuidadores dessas crianças, eles também têm um olhar para estes pais. Então, uma coisa que também é importante, e quando eu fiz um trabalho também com crianças abrigadas, uma coisa que a gente vê e que é muito importante para quem cuida dessas crianças é que não olhe para essas crianças com dó. Porque quando a gente olha com dó para essas crianças, a gente tira delas a força e a dignidade da própria vida delas. Quando a gente olha para elas com dó, como se a gente dissesse, puxa, vocês não têm paz. Puxa, vocês não têm ninguém por vocês. Não. Quando eu olho e vejo essas crianças dentro da força delas, da dignidade delas, de pertencerem a este sistema, por mais difícil que seja, e do profundo amor que elas têm por eles e que estes pais também, na condição que eles conseguem, têm também a mesma coisa, a gente começa esse respeito e esse olhar com respeito traz também essas crianças para uma possibilidade de aceitarem o que estes cuidadores têm para oferecer. Porque quando a gente olha para essas crianças com dó, é como se a gente as rotulasse de vocês são coitados, vocês são carentes, vocês não têm chance, vocês vão ser sempre os carentes, vocês vão sempre precisar de algo, vocês não têm condição de fazer por vocês. Agora, quando a gente olha para eles e vê, puxa, vocês receberam a vida, vocês têm qualidades e nós vamos ajudá-los a desenvolverem essas qualidades para que vocês, ao invés de repetirem uma história, possam, com o que de melhor vocês receberam aqui, construir algo melhor ou algo para além. Não vou dizer melhor, porque não existe melhor e nem pior. Na verdade, quando a gente fala melhor, eu estou falando de um julgamento, onde eu não considero, talvez, que o máximo que o outro consegue dar seja bom o suficiente. E ele também está dando o máximo. E eles também estão dando o máximo. E estes aqui também estão dando o seu máximo. Então, quando eu consigo olhar para isso desse jeito, para além do difícil de cada um, aí sim existe uma condição de respeito e estes pequenos podem aceitar o que de bom eles recebem aqui e podem aguardar por essas visitas e podem se nutrir dos pais biológicos nessas visitas e a gente consegue uma condição muito mais harmônica. Mesmo que estes filhos nunca possam voltar aqui, mas eles estão em trânsito, quer dizer, estes pais podem frequentar aqui e talvez essas crianças tenham que ser mais para frente encaminhadas para um outro lugar ou possam inclusive ficar aqui nessas condições, se essa família aceita e se o próprio judiciário aceita essa condição. Bom, então isso em relação a isso. Eu acredito que eu achei que ia ter mais tempo de falar mais coisas, mas parece que o nosso tempo terminou mais rápido do que eu pensava e eu vou seguir então nessas perguntas na nossa próxima live, na próxima quinta-feira, é sempre às quintas-feiras, às 5h30 da tarde, e eu convido vocês para estarem presentes novamente da próxima vez. Um grande beijo e até uma próxima. Tchau!